Só esses dois. A palavra do Senhor nos diz, independente da versão, o sentido é o mesmo. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, e disse aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, rei. Tomou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho de um Deus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Deixa eu orar por você em nome de Jesus. Espírito Santo, nós queremos te glorificar, porque até aqui o Senhor tem se revelado de uma maneira tão linda, Pai. E as pessoas que vieram aqui nesta noite, elas não vieram porque elas não têm o que fazer. Elas vieram, Pai, porque elas compreendem que o Deus que fala conosco é o Deus que cumpre com a sua palavra, com as suas promessas. Elas vieram pela sede e pela fome que elas têm da tua presença. Meu Deus, que nada venha a ser um empecilho para que os teus filhos deixem de receber, mas que eles recebam na íntegra. Nada tem a ver comigo, Pai. Nada tem a ver com quem toca, com quem prega, com quem dança, com quem canta, mas tudo tem a ver com o Senhor, com o teu Espírito e com a tua presença. Tu tens liberdade nesse lugar, Senhor. Que eu possa diminuir, que o Senhor possa crescer, e que eu seja tão somente um João Batista nessa geração, apontando sempre para o Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Que haja cura, que haja libertação para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, e Ele é aquele que falou conosco e continuará falando, diga aleluia e aplauda o nome daquele que era, que é e que há de vir. Aleluia. Meus lindos, por que é que o Senhor nos deixa chegar ao limite de algumas provações em nossas vidas? Você sente o gosto de sangue na boca, você sente a morte se aproximando. E quando eu falo de morte, eu não estou falando de morte literal. Você sente que o sonho está praticamente morto. Você sente que o casamento não tem mais solução, porque tudo que você podia fazer, você fez. Você sente que a família, você tem tentado ajudar pessoas, abrir os olhos de pessoas, mas elas não querem enxergar, ou até enxergam, mas não querem se submeter. Tudo que tem estado ao seu alcance, você tem feito, para que as pessoas elas possam enxergar da maneira de Deus. Aí você começa a tomar uma posição: meu Deus, eu preciso estar na tua presença e te buscar, porque eu preciso sobreviver em meio a tudo isso. Você luta contra uma enfermidade, tantos médicos você já procurou, e de repente você faz tratamento, você se dedica, mas você percebe que a cura não vem. Você procura uma igreja que você possa se identificar, e você se identifica, mas você começa a ver problemas, e sempre vai ver, independente do nome da igreja, da denominação, do tamanho dela, porque só muda de endereço. Ainda que algumas sejam maiores, mais organizadas, mas estamos lidando com gente, com o ser humano, que até Jesus voltar, somos uma obra em construção, e você não vai encontrar pessoas perfeitas. Mas de repente, quando nós começamos a olhar para a soberania de Deus, nós começamos a enxergar que Deus não perde uma, e que em tudo que Ele permite, Ele tem um propósito. Existem 2 aspectos que nós precisamos observar. Existe o primeiro aspecto, de que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Você plantou a discórdia, você está colhendo a guerra. Você plantou a imprudência financeira, você está colhendo as dívidas.
Você plantou atitudes que Deus disse que você não tivesse, e hoje você está colhendo os frutos. Você não cuidou da sua saúde, e hoje você colhe os frutos da enfermidade. Essas são as atitudes e as provações provocadas. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Mas mesmo assim, existe graça diante do Senhor. Há um coração quebrantado e contrito que se arrepende, mesmo que algo você esteja provocando em sua vida. Mas já existe o segundo aspecto, onde você está vivendo o tempo de maior busca da sua vida em Deus e a Deus. Você tem clamado pela presença dEle, você tem jejuado. Um ser humano falho sempre vai ser, todos nós somos. Um ser humano que vai precisar aprender com os seus erros e com os erros dos outros. Um ser humano que peca, mas que tem um coração quebrantado, se arrepende e não quer mais praticar o erro. Nunca existirá em nós essa perfeição, buscamos ela em Cristo, mas estamos ainda aqui na terra, e somos uma obra em andamento. Mas apesar das falhas que nós temos, das imprudências que nós cometemos, das mentiras que nós contamos e vivemos, dos erros que acontecem, porque somos seres humanos, e é importante não que você relaxe em relação a ter uma vida santa, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o sujo se sujará ainda mais, e o santo se santificará ainda mais. Não que você se acomode, porque nós precisamos entender que sem santidade ninguém verá o Senhor. A graça de Deus não nos dá liberdade para vivermos pecando, como se o pecado fosse um bichinho de estimação. A graça de Deus não nos dá liberdade de fazermos aquilo que nós queremos fazer, achando que vai dar certo e todas as vezes termos um resultado positivo. A graça de Deus nos é dada a nível de perdão. Nós não merecemos, é verdade, mas a Bíblia diz que nós somos salvos em Cristo Jesus por meio da fé e da graça, mas para as boas obras, nas quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então eu não posso estar como está escrito lá em Pedro, Deus me lavando, e eu estar como a porca lavada que volta a revolver-se na lama. Eu estar como um cachorro, como diz o provérbio também lá em Pedro, que vomitou e tornou a comer o seu vômito. Eu tenho que entender que Deus quer fluir através de mim e de você, dos nossos dons, os dons que vêm dEle e que fluem através de nós. Mas nós precisamos ter uma vida alinhada com Deus, mesmo que você diga, mas eu nunca vou conseguir. Mas a sua tentativa enquanto você viver tem que ser essa. Paulo disse, eu esmurro o meu corpo. Ele não estava dizendo simplesmente em bater na própria carne, mas ele estava dizendo que tinha espinhos na carne, esmurrava o seu corpo, lutava contra o pecado todos os dias, mas não desistia da cruz, porque ainda existe uma cruz. E Jesus ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome consigo a sua cruz e siga-me. A igreja é um hospital espiritual, para que todos aqueles que estão enfermos, eles venham a entrar, chegar e receber a palavra de Deus. E o poder está na palavra, não sou eu que vou consertar a vida das pessoas, é a permissividade delas, e é Deus através da palavra. Nós já conhecemos o caminho, nós já sabemos como trilhar pelo caminho, e de repente estamos pagando um alto preço porque não estamos colocando em prática aquilo que Deus tem falado conosco. Mas eu quero falar do segundo aspecto. Apesar de tudo isso, dessa exortação, que nós não podemos mais agir como meninos,
porque Deus quer nos dar um alimento sólido. Nós não podemos mais viver na superficialidade do Evangelho. Nós não podemos mais perder tempo com intriga, com ressentimento. Precisamos de fato viver a palavra. Mas toda palavra, ela é direcionada e ela tem um alvo. Apesar de tudo isso, que muitas vezes nós temos e erramos, existe um segundo aspecto. Você nunca buscou tanto a Deus como você tem buscado. Você nunca lutou contra o pecado como você tem lutado. Você nunca desejou tanto estar diante do Senhor como você tem desejado. E é por isso que você está aqui nesta noite. Porque você não escolheu um cinema, você não escolheu um shopping, que não há problema, mas dia de culto, você decidiu vir congregar, cultuar, receber de Deus. Ou uma palavra de consolação, de exortação, uma palavra de edificação, e você disse: eu quero parar tudo. E de repente você começa a ser esbofeteado por Satanás. Como é que você tem ido à igreja como nunca, tem orado como nunca, quer servir a Deus como nunca, e quanto mais você se aproxima dele, mas você percebe que as dificuldades emocionais existem, os conflitos aumentaram, os problemas financeiros, você não está mais vendendo como antes. Aí tem aquele amigo que boca de Deus não é, mas é boca de Satanás. Quando tu não estava na igreja, tu estava bem melhor, não estava passando por isso não, para tentar gerar confusão na sua mente, para tentar tirar você do ambiente do congregar. E de repente nós começamos a ser afrontados, e parece que Deus está permitindo que cheguemos ao limite daquela provação. De repente 3 homens que foram com Daniel para a Babilônia, eles foram nomeados lá, de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque todas as vezes que uma pessoa era imigrante, ela recebia um novo nome, num novo lugar. E diz a palavra que tanto aqueles homens como Daniel causavam inveja diante das pessoas, porque Deus era com eles, porque eles buscavam ao Senhor, porque eles estavam na Babilônia, mas a Babilônia não estava neles. Eles estavam no mundo, mas o mundo não estava dentro deles. Eles estavam em um lugar estrangeiro, desconhecido para eles, mas em Deus eles eram conhecidos, e por Deus. Em nenhum momento eles negociaram a sua fé, foram colocados em posições de autoridade. E toda pessoa que começa a produzir frutos em meio ao sofrimento, as pessoas ficam questionando como é que ele consegue. Como é que fulana de tal perdeu o que perdeu e está na igreja hoje? Era para estar em casa, sedada de comprimido. Como é que fulano de tal quebrou financeiramente e hoje à noite está na igreja em Conto das Águas? Como é que essa pessoa enfrentou uma contrariedade tão grande e hoje ela está de pé? Aí a sua postura começa a despertar em pessoas e no mundo espiritual uma perseguição, uma curiosidade, porque você está produzindo frutos. Aqueles homens estavam sendo fiéis ao rei, submissos ao rei. Eles só não negociaram uma questão: não vamos adorar os deuses da Babilônia, nem vamos fazer do rei um deus. Se ele é autoridade, nós vamos obedecê-lo, mas nenhuma autoridade humana está acima da autoridade de Deus. Eu sou uma autoridade pastoral, mas se eu chegar aqui e disser faça isso, isso
que eu estou dizendo não for bíblico, você não tem que obedecer ao pastor, porque a autoridade maior está na palavra, no evangelho, no pastor dos pastores. A minha autoridade, ela só passa a existir, a ter respaldo, se eu estiver fundamentado na palavra. Quando Pilatos disse a Jesus: eu tenho uma autoridade para te soltar e para te prender, Jesus, ele disse, foi a única vez que ele se expressou: você não teria nenhuma autoridade se do céu não te fosse dada. Então de repente você percebe que Deus permite situações, mas essa permissividade de Deus não é para que você seja destruído ou destruída, não é para que você se acabe, não é porque Deus quer te ver sofrendo ou chorando, é porque Deus quer contar com uma geração de pessoas fiéis, com uma geração de homens e mulheres que, chorando ou sorrindo, não vão abrir mão da sua presença, de homens e mulheres que na alegria ou na dor desejarão estar nele e ele em nós. Então de repente, os príncipes da Babilônia têm uma ideia: vamos construir uma imagem, vamos fazer uma pegadinha com esses homens do rei, e vamos declarar aqui, colocar um decreto, e nós vamos convencer o rei disso, de que quando todos ouvirem os sons dos instrumentos, eles devem se prostrar diante dessa imagem, senão serão lançados na fornalha de fogo ardente, que era uma sentença de morte para aqueles que desobedeciam. Mas eles fizeram isso, já sabendo que Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostrariam. Diga assim para o seu irmão, diga: o mundo espiritual sabe que você não vai se prostrar diante de outro Deus. O mundo espiritual sabe que você não vai se prostrar ao pecado, você vai lutar contra ele. O mundo espiritual sabe que você não vai se conformar com a enfermidade. O mundo espiritual sabe que você não vai abrir mão da igreja, não vai abrir mão do pastor dos pastores, que é Cristo Jesus. O mundo espiritual sabe que haja o que houver e venha o que vier, Ele está nele, e você entende que Ele é o teu pastor e você consegue ouvir a sua voz. É como está escrito lá em Romanos: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem o justifica? Está escrito também que nada nos separará do seu amor, nem a morte, nem a vida, nem a profundidade, nem a altura, nem principados, nem potestades. Quantos fazem parte dessa geração que Deus pode contar? Diga aleluia, diga glória a Deus, e aplauda lindamente ao Rei da Glória. Então de repente, o olhar de todos se volta para aqueles três homens, porque quando o instrumento tocava, eles não se dobravam. Às vezes estamos ouvindo sons que parecem bonitos, e são bonitos, mas não são de Deus. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que você precisa ter discernimento. A melodia que Deus quer que você flua é a melodia que está pautada e centralizada na sua palavra. Então o som vinha, mas eles não se prostravam. E quantas vezes nos prostramos diante do pecado, diante da enfermidade, diante da rejeição, diante de situações que aconteceram na nossa vida, mas o Senhor já nos curou, mas nós não estamos entendendo esse processo de cura. Aí eles foram denunciados. Rei, todas as vezes que o som toca, os príncipes, esses homens que vieram de Jerusalém,
eles não se prostram diante da tua imagem, eles não estão te reverenciando. O rei chega para os três e pergunta: o que é que está acontecendo? Por que que vocês não estão se submetendo? E eles dizem: rei, jamais nos prostraremos diante da tua imagem e diante dos teus deuses, mas eu vou colocar vocês em uma fornalha. Essa é a sentença. Tá bom, se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, ou seja, Ele é soberano, mesmo assim nós seremos fiéis até o fim. Quando você está com espada na garganta, quando você está no limite da provação, você ser fiel é um desafio muito grande. Quando você sente que a morte está ali perto, quando você sente que Deus até então não falou nada, às vezes você pode dizer: eu tenho a segurança de que Deus falou através de fulano que vai me livrar, mas Deus não trouxe nenhuma garantia. Diga para o seu irmão, diga: você não precisa de uma nova palavra, porque a principal palavra você tem. O verbo vivo que desceu do céu, a palavra, Jesus Cristo de Nazaré. A igreja, ela vai avançar, porque contra ela as portas do inferno jamais prevalecerão. Você pode dizer: meu pastor, eu não tenho explicação para aquilo que eu estou passando, eu não tenho respostas. Não queira explicar, não queira responder, mas seja fiel, independente do que esteja acontecendo. Por que Deus está permitindo que isso aconteça comigo? Porque eu estou vivendo o limite da minha dor. Qual o propósito dele? São tantas indagações e perguntas. Enquanto o Senhor, Ele apenas quer de mim e de você um coração fiel. O que Ele vai fazer está nas suas mãos. Ele tem todos os nossos dias contados. E a Bíblia diz que Ele tem planos de paz para mim e para você, e não de mal, para nos dar o fim que nós esperamos. Se você crê, diga aleluia. Então, de repente, por não obedecerem, eles são lançados no fogo. E eu digo uma coisa para vocês: essa geração, ela precisa passar pela fornalha. Essa geração, ela precisa passar pelo fogo. Quanto mais profundo for o nível da sua provação, mais alta será a glória de Deus revelada através da sua vida. Diga comigo: quanto mais profundo for o nível da minha provação, mais alta será a glória de Deus. Prenderam aqueles homens e os colocaram presos, esquentaram a fornalha 7 vezes mais, a ponto de que aqueles que se aproximaram não conseguiam viver, e mesmo assim eles foram lançados. Depois que Satanás, ele cria uma armadilha, a próxima coisa que ele quer fazer é te prender. Fala assim: o seu irmão, mas você é livre. Você é livre. A sua boca é livre, o seu coração é livre, as suas decisões são livres em Deus, para que você possa escolher a boa parte, a qual não te será tirada. Você é livre para cultuar, para glorificar, para estar aqui, para adorá-lo. Quantos creem nisso? Diga: eu sou livre. Queremos o teu nome levantar bem alto, Jesus.
disse Paulo, em nada tenho minha vida preciosa a mim mesmo, contanto que cumpra o chamado que recebi do Senhor Jesus. E de repente eles foram lançados presos. E de repente, quando o rei olha, observando, ele percebe uma primeira coisa: eles estão soltos. Diga assim para o seu irmão, dá uma sacolejada nele, diga: o diabo tenta te prender, o diabo tenta te matar. Diga: mas quem está em Deus, o fogo não mata não, ele aquece. O fogo não destrói, ele solta. Entenda hoje que você está passando pelo fogo, mas esse fogo não é um fogo de destruição, ainda que essa seja a intenção de demônios, ainda que essa seja a intenção de principados e potestades. Deus está te permitindo passar por essa circunstância para que o nome dele seja glorificado, para que ele seja exaltado através da sua vida. Deus conta com uma geração fiel, leal. E você diz: meu Deus, aqueles homens pareciam tão firmes, mas será que eles não temeram? Certamente sim. Jesus mesmo passou por isso e disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E você vê a morte ali, e você vê a promessa de Isaías se cumprindo em você. Se passares pelo fogo, chama alguma queimará. Existem revelações. Sabe por que você está hoje aqui? Porque por alguma fornalha você passou. Sabe por que hoje você pode ser livre? Porque você sentiu a morte de perto. Não sei em que área da sua vida, não sei qual foi a frustração, a decepção, até mesmo dentro da igreja, mas de repente parece que tem uma plateia observando. A sua luta não é contra a carne ou sangue. Não fique chateado com as pessoas, isso nem vem de Deus. Perdoe. Você não tem tempo mais para perder com intrigas ou ressentimentos. Que essa semana seja uma semana de libertação, de liberação, de perdão. Tem gente que está amarrada agora, não sou eu abrir a boca e dizer me perdoe. Que as suas atitudes, mesmo que você não fale, mas que as suas atitudes demonstrem isso. Não adianta você querer ver a mudança ao seu lado se você não for a própria mudança. Deus está te permitindo entrar na fornalha para te libertar. Como assim, pastor? Ele não só vai me livrar da morte, mas primeiro Ele quer me libertar. Por quê? Porque eu não posso continuar como eu estou. Eu não posso continuar servindo a Deus e servindo a demônios. Eu não posso continuar tendo um temperamento de Cristo e tendo atitudes de Satanás. Eu não posso continuar tendo as mesmas ações, porque eu nasci de novo. E de repente você começa a ver que não existe uma pessoa que interceda por você. Até aquele momento você se sente só, não tem ninguém que diz não, não coloca eles.
Diga assim comigo: a experiência, ela é pessoal. Você já percebeu que quanto mais você clama, parece que as coisas não mudam, mas Deus no silêncio, Ele vai estar fazendo algo. O rei não ouviu uma voz bradando de dentro da fornalha. A primeira coisa que impressionou ele é que os homens presos estavam vivos e andando. O que mais vai impressionar quem escutar o teu testemunho é que você passou pelo pior e conseguiu extrair o melhor. Você passou pela amargura, mas não perdeu a doçura. Você passou pela prova, mas foi aprovado. Você passou pelos piores momentos e dores da sua vida, mas hoje a sua vida é um remédio que Deus usa para sarar pessoas. Você vai chegar para alguém e vai dizer: eu já passei, eu superei. Você consegue também. Há coisas que nós não entendemos hoje, mas lá na frente nós vamos entender, porque os planos e os projetos de Deus vão além dos nossos. Em grilhões eles foram presos, e de repente o rei disse: me tirem uma dúvida, nós não colocamos 3 homens, estou vendo 4 homens passeando. É na fornalha, é no caixão que foi preparado para você, é no lugar da morte que o Senhor começa a passear contigo. Vem cá, tio Kevin, vem cá. É lá nesse ambiente onde todos olham que o Senhor te dá a mão e começa a passear. Pastor Daniel pregou sobre passear no jardim. Estou falando hoje de um Deus que passeia com você na fornalha. Jesus não tirou, a presença de Deus não os tirou da fornalha. Enquanto o rei não tivesse uma atitude, eles continuariam passeando. E o que impressiona é isso, mas não é porque você é o cara, não é porque você é a moça, é porque está escrito: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, diz o Senhor. E Deus de repente começa a passear com você no lugar mais quente da tua história. Deus te abençoe, meu lindo. Pega na mão do seu irmão e diga: Deus vai passear contigo. Estou no teu jardim, abre meu coração, minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os teus olhos, os meus, percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular.
Quantos querem ser esse jardim particular? E o Senhor começa a passear com eles. Até o ímpio reconhece que quem anda com você não é comum. Eu estou percebendo que o quarto homem é semelhante ao filho dos deuses. A aparência dele, a expressão dele, não parece com alguém que é dessa terra. Agora detalhe: em nenhum momento Sadraque, Mesaque e Abednego, biblicamente eles disseram ter visto o quarto homem ou ter passeado. Mas o rei que era ímpio, ele viu. Colocamos 3, agora tem 4. A manifestação da glória de Deus, ela vai ser nítida. O milagre vai ser visível. As pessoas olharão e dirão: como é que pode? Estavam presos, eram para estar mortos, mas estão livres. E existe alguém passeando com ele, com ela. E essa pessoa não é da terra, ela é diferente, ela brilha. Só pode ser o Deus deles. Se você crê que Deus está fazendo assim na sua vida, levante suas mãos e aplauda lindamente o nome do Senhor. Com muito louvor, vou adorando. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Oh Jesus, e nós vamos adorando ao Rei da Glória. Aí o rei diz: manda tirar. E agora fica um decreto aqui: ninguém vai adorar outro Deus que não seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Diga assim o seu irmão: pega na mão dele, pega na mão dele. Diga: você está passando pelo pior, porque você foi escolhido para que a glória de Deus se manifeste em você. Você que é o mais improvável, você que para todos era o quebrado, era o ruim. Deus permite situações para que na nossa fraqueza a força e o poder dele se manifestem, para que na nossa crucificação haja ressurreição, porque ele vive. Se você crê, dá um glória a Deus e aplauda o seu nome. Mais forte, mais forte. Eu digo para você: se Deus está te permitindo passar pelo pior, Ele tem um propósito de que você viva o melhor. E muitas vezes a fornalha, ela vem, não é para trazer destruição, é para trazer livramento, salvação e exaltação. Você vai sair de tudo isso mais forte, como nunca você esteve antes. Receba de Deus, Ele está contigo passeando dentro da fornalha, dentro da fornalha. Tu és maravilhoso, Jesus. Toca na cabeça do seu irmão, diga: você está entendendo tudo? Diga: essa semana o quarto homem vai passear contigo. Vem cá, meu lindão, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ele vai passear contigo. E muitos não vão entender como é que ele consegue, como é que ela consegue, passam por tudo isso. Mas a família não foi destruída, passou pelo vale da sombra da morte, mas Deus estava com ele. A vara e o cajado do Senhor consolou, seu amor sustentou, porque tu és a própria cura. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar.
Vamos lá, Cristo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre o autor da salvação, Jesus, a morte, sobre a morte venceu. Oh, te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, oh, e não há para mim outro igual a ti. Não importa o mais profundo seja a luta, a tribulação, Deus sempre estará contigo, porque Deus permite que passemos pelos piores momentos da nossa vida, em primeiro lugar, porque Ele está provando a nossa fidelidade a Ele. Em segundo lugar, porque Ele quer mostrar como testemunho para essa geração que nada pode prender a sua igreja, nem os grilhões do inferno e da morte. E em terceiro lugar, porque Ele deseja se manifestar através do pior daquilo que você está passando. Você entende isso? Coloque a mão no seu coração. Oh, Jesus. Coloque a mão no seu coração. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Declare mais uma vez. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Oh, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir e tremer com sua voz, e tremer com sua voz. Quão grande é o meu